Bom dia, quero cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs com a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus em cuja presença eu me encontro nesta manhã, Senhor, de quinta-feira, dia 5, Senhor, de setembro de 2024, nesta avenida JK em Governador Valadares, Minas Gerais, praticando o ide e vinde da palavra do Senhor. Eu sou o obreiro Antônio Carlos e o cinegrafista que está diante de mim aqui, o cinegrafista Clodoaldo. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor continua nos fortalecendo, Senhor, nos capacitando para fazermos a obra do Senhor. Amado Pai Celestial, em sua presença, Senhor, nós abriremos as nossas Bíblias neste momento. Oh, glória a Deus, aleluia. Abriremos as nossas Bíblias em 2 Coríntios 2, versículo de número 14. Assim diz a resistente e invencível palavra do Senhor: graça é a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós, manifesta em todos os lugares o cheiro do seu conhecimento. Glória a Deus, aleluia. Lucas 17, versículo de número 17 e 18. E respondeu Jesus e disse: não foram 10 leprosos limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Amados irmãos, a trajetória da nossa vida é uma coisa muito séria. Nós somos dependentes direto desse Deus vivo de Israel. Nós dependemos de Deus direto todos os dias, porque nós nascemos de um homem e de uma mulher. O nosso Deus, Ele entende e compreende a nossa fragilidade. O nosso Deus entende, Pai do Senhor, meu querido, a nossa fraqueza. O nosso Deus conhece. Agora, irmão, vou te fazer uma grande pergunta. Hoje você já se prostrou de joelho para agradecer esse grande Deus de Israel? Hoje você já desceu de joelho na sua casa e perguntou a Deus? Mas essa pergunta é uma pergunta supérflua, mas é um grande agradecimento. Você já desceu com a sua cara no pó, seu joelho no chão, sua Bíblia na mão, agradeceu o Criador por você acordar e olhar para o céu, enxergar esse clarão desse sol. É coisas que dinheiro não compra. Você agradeceu a Deus ontem por você olhar para o céu, ver as estrelas e a lua e deitar e repousar em paz. Porque quando nós damos graça na hora de dormir, nós deitamos com o Senhor, acordamos com o Senhor, deitamos com o Espírito Santo de Deus e fomos fortalecidos de abundância de um sono tranquilo com o Espírito Santo de Deus, e acordamos ileso porque o Senhor sustentou o nosso sonho. Agradeceu a Deus, irmão, por você ter acordado com vida, sua família, seus filhos, seus netos, sua esposa, igual a minha esposa maravilhosa, a nenenzinha. Eu agradeço a Deus pela manhã. Quantos deitaram como um burro e acordou como um animal? Não pediu a Deus que Ele desse graça, nem conhecimento na palavra dEle, e nem perdoasse os seus pecados ontem quando você deitou. E teve a proeza, teve a graça de acordar ileso, olhando para o céu, olhando para os carros, olhando para o oriente, para o horizonte, e confrontar esse dia maravilhoso
você agradeceu? Amados irmãos, tudo nós temos que dar graça. Tudo nós temos que ser grato a Deus. Só de nós deitarmos e levantarmos com vida, com paz, saúde, temos que dar graça a Deus. Tenho uma esposa maravilhosa, linda igual a minha nenenzinha, dou graça a Deus. Tenho um trabalho, tenho a minha oficina, tenho a minha borracharia, dou graça a Deus. Se eu estou vivendo ileso, consegui passar essa pandemia violenta, consigo sobreviver no meu dia a dia, dou graça a Deus. Estou compartilhando, conversando, estou andando para lá e para cá, dou graça a Deus. Nós temos que ser grato. Tudo nós temos que agradecer a Deus por tudo na nossa vida. Quantos livramentos, meu querido? Quantos livramentos por dia? Bom dia, meu querido. Nós temos quanto livramento o Senhor dá para nós durante o dia, e nós agradecemos, e nós não damos a Deus. Quanto livramento, hein? Quantas proezas, quantas abundâncias, hein? Que o Senhor dá para nós durante o dia. Às vezes, amados irmãos, o Senhor nos protegeu, nos livrou de algum mal que seria e ia acontecer com a gente. O outro vai lá e diz: isso é sorte. Sorte não existe. Existe buscar a proteção de Deus. Existe ser grato a Deus. Existe prostrar o joelho no chão, com a sua cara no pó, seu joelho no chão, sua Bíblia na mão. E o Senhor está ali para nos dar livramento. Porque nós temos que ser gratos a Deus. Que a nossa vida é uma guerra espiritual durante o dia terrível. O espírito luta contra a carne luta contra o espírito, querendo nos afastar da graça, querendo nos afastar de pedirmos graça a Deus e agradecer. Nós temos que ser gratos a Deus. Nós temos que ter gratidão de Deus, de tudo que acontece na nossa vida. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele deixou bem claro: tudo dai graça. Se tem muita fartura, dá graça. Se está com muita abundância, dá graça. Se está em momento de escassez, dá graça. Se está atravessando uma fase difícil nos olhos humanos, mas continua dando graça, que nos olhos de Deus você está sendo abençoado. Vocês lembram quando a primeira fome instalou na terra? Na época de Abraão, Abraão continuou orando e dando graça, orando e dando graça, orando e dando graça. Vocês lembram a segunda fome, quando instalou na terra? Vocês lembram? Aí já foi na época de Isaac, que ele queria descer ao Egito, subir ao Egito. Vocês viram que o nosso Senhor disse: Abraão, o filho de Abraão, Isaac, não desça na terra do Egito. Você vai prosperar 100 por 1 nessa terra, porque era grato a Deus. Orava, pedia, jejuava, subia monte, colocava local, descia monte, estava na presença, na gratidão, é grato a Deus. Irmão, só de nós recebermos a graça, sem ser merecedor da graça, só de nós termos a graça do Senhor em nossa vida, nós temos o livre-arbítrio da nossa vida, nós temos que agradecer a Deus, só de ter o livre-arbítrio na nossa vida, de escolhermos o que nós quisermos, escolhemos a graça de Deus, porque é a graça de Deus que nos salva, que nos dá livramento. É a misericórdia de Deus que mantém nós vivos, é a misericórdia de Deus, e que mantém a nossa salvação, é a graça de Deus na nossa vida. Mas para nós ter a graça de Deus na nossa vida,
Nós temos que ser gratos a Deus. Quantos que diz que Deus não existe? Quantos que diz que é ímpio? Abre a boca dele. Quantos que diz? Bom dia. Quantos que diz que nada, eu sou ateu? Ateu de quê, irmão? Ateu de quê? Ateu da onde? Não existe. Todos nós nascemos de Cristo Jesus. A palavra de Deus é bem clara. Nós somos imagem semelhante de Cristo Jesus. Nós somos criados do pó da terra. Somos criados do pó da terra. Nós temos o nosso fôlego de vida, que é o nosso espírito. E temos a nossa alma, que é a nossa mente. Quando nós morremos, essa carcaça, essa lataria, volta para o pó da terra. O nosso espírito volta para Deus, que é o nosso fôlego de vida, para em oração conversarmos com o nosso Deus todo poderoso. E a nossa alma é a nossa mente, desce para as mansões dos mortos. Amados irmãos, tem pão na nossa mesa, nós temos que ser gratos. Tem saúde na nossa casa, nós temos que ser gratos. Tem abundância, paz na nossa vida, na nossa casa, temos que ser gratos. Deus nos deu um carro, temos que ser gratos. Deus está cuidando dos nossos filhos, colocando eles nos trilhos, temos que ser gratos. Tudo nós temos que dar graça a Deus, porque sem a graça de Deus nós não conseguimos sobreviver em cima dessa terra. Vou provar que sem a graça de Deus nós não conseguimos em cima dessa terra viver. O ar que nós respiramos é a graça de Deus. A água que nós bebemos é a graça de Deus. A comida que nós comemos é a graça de Deus. Irmão, pensa, dá uma olhada em sua volta, dá uma olhada a seu redor. Vê se você consegue viver sem a graça de Deus, sem a presença de Deus na sua vida. Vê se você consegue viver sem a presença de Deus, sem esse Deus vivo, maravilhoso, Deus que faz proeza, Deus que faz maravilha, Deus que faz coxa andar, Deus que faz cego enxergar, Deus que faz aleijado pular, soltar, saltear e andar e correr igual um menino do jardim de infância. Uma graça de um Deus maravilhoso que cura, faz prodígio, liberta, batiza com o Espírito Santo, te arranca das trevas e te leva para a luz, tira do cativeiro do inferno e te coloca para viver diante da graça de Deus. Isso tudo, amados irmãos, é proeza de Deus. Eu sou grato a Deus por tudo que Deus fez e faz na minha vida até hoje e para sempre. Por quê? Amados irmãos, bom dia, meu querido, Deus abençoa, Pai do Senhor. Pai do Senhor, meu querido, que Deus abençoa. Dê um bom dia de trabalho, uma boa trajetória. Em nome de Jesus, meu querido aí, Deus te abençoa. Porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus não faz exceção de pessoa. O nosso Deus é que nos dá a graça para nós vivermos. Vou repetir, se não fosse pela misericórdia, nós não estaríamos vivos agora. Se não for pela graça, nós não teremos salvação. Porque a salvação veio pela graça. E a graça veio pelo ouvir a palavra de Deus, andar em santidade de Deus, viver em santidade de Deus, querer Deus na nossa vida, querer ouvir a palavra de Deus, querer ouvir o louvor de Deus, querer ouvir as coisas santas, Pai do Senhor, meu querido, querer ouvir as coisas santas do nosso Deus maravilhoso, todos os dias na minha vida, eu de joelho e de joelho. Amados irmãos,
em Lucas 17:17, existia 10 leprosos. Desses 10 leprosos, o Senhor curou os 10 leprosos da lepra. E a lepra, amados irmãos, naquela época era uma doença muito forte, a lepra. A lepra não tinha cura. Só pela graça de Deus e a misericórdia que teria como ser curado da lepra. Existia 10 leprosos. E naquela época, quem era leproso ficava retirado, ficava num canto. Quem era leproso ficava separado numa caverna, não podia se misturar com ninguém. E o leproso sabia que se ele não se cuidasse, que não tinha como se cuidar, ele ia morrer. Porque a lepra é uma doença naquela época que não tinha cura. Hoje eles dizem que é hanseníase, mas naquela época era lepra. Esses 10 leprosos, quando viram o nosso Deus Todo-Poderoso de Israel, ele falou: Senhor, tem piedade de mim, Senhor. Tem dó de mim, Senhor. Cura-me. Os 10 leprosos. O Senhor purificou e limpou. Está lá em Isaías, está lá em Lucas 17, versículo de número 17. O Senhor curou o leproso. O que é que eles fizeram? 9 foi embora. Só um voltou para dar graça a Deus e agradecer pela aquela limpeza daquele corpo, pela limpeza daquele corpo, daquela lepra, que o Senhor purificou aqueles 10 leprosos. Amados irmãos, nós somos purificados o dia inteiro, nós somos limpos o dia inteiro, nós somos protegidos pela potente mão de Deus o dia inteiro. Só que nós não percebemos, mas nós não agradecemos à noite, nós não damos graça. Amados irmãos, sem a misericórdia ninguém vive, e sem a graça piorou. Aí que ninguém consegue sobreviver sem a graça de Deus. Amados irmãos, eu estou lá no meu trabalho, eu e o Clodoaldo, todas as vezes Deus envia os meus fregueses, sou grato a Deus. Deus envia meus fornecedores, sou grato a Deus. Tudo que Deus faz por mim, eu sou grato a Deus. Se eu recebo um dinheiro no meu trabalho, o que é que eu faço? Dou graça a Deus. Falou, meu querido? Dou graça a Deus. Se não fosse por Deus, eu não estaria vivo. Hoje eu posso até recusar a palavra de Deus. Hoje as pessoas recusam a palavra de Deus. Hoje as pessoas recusam o profeta de Deus. Mas no juízo final estaremos todos nós no tribunal de Cristo, do grandão da Galileia, do Rei dos Reis. O diabo como o acusador, e o nosso Senhor como o nosso advogado. E aqueles que vão ser julgados estarão na frente do tribunal. Aqueles que já foram salvos na primeira ressurreição está lá do lado direito, lugar de honra e poder. E do lado esquerdo estão aqueles que ainda vão ser julgados. Por isso que eu digo, vou repetir, nós estamos vivos pela misericórdia de Deus e vamos ser salvos pela graça de Deus. Está lá o nosso advogado, o nosso Senhor Jesus Cristo, que vai pela graça nos dar salvação. E desses 10 leprosos, só um voltou para agradecer, porque todos os outros leprosos foram embora, foram ingratos. E nós deparamos, irmão, com ingratidão toda hora na rua. Até dentro da casa da gente nós temos pessoas ingratas. Mas nós não podemos se envolver com elas e fazer a mesma prática delas. Como o obreiro Antônio Carlos, ser grato com as coisas. Nós temos que ser grato
Quando nós somos gratos com nossos pais, nós recebemos a graça de Deus. Como nós somos gratos com a nossa mãe, recebemos a graça de Deus. Vocês sabiam, irmão, que não adianta todo aquele que rebela contra o seu pai, rebela contra a sua mãe, querendo mudar o jeito da sua mãe, querendo mudar o jeito do seu pai. Estes aí não vão conseguir a graça de Deus, porque eles já estão se amaldiçoando a si próprios. Está lá em Êxodo, mandamento lei, amar e honrar teu pai e tua mãe, que eu, teu Deus, prolongarei seus dias de vida na terra. Porque eu, teu Deus, é o único que nos dá graça. Mas se nós estamos fugindo da presença da graça, quando nós fugimos da presença da graça, nós fugimos da presença de Deus. Hoje eu estou pregando sobre a graça, a gratidão, sobre ser grato a Deus. Nós somos, amados irmãos, nós temos que agradecer tudo a Deus. Tudo a Deus. Nós temos que ser gratos a Deus, agradecer esse Deus maravilhoso, esse Deus de Israel, esse Deus que cuida de nós. Vocês sabiam que Deus cuida de todos nós, mesmo conforme a nossa fraqueza, mesmo conforme as nossas falhas, mas Deus está cuidando de nós, porque o Senhor é grato a nós, e nós somos gratos a Deus, ao único. Temos que ser fiel a Deus todo o tempo da nossa vida. Senhor, obrigado por essa oportunidade para mim estar nessa Avenida JK, hoje quinta-feira, dia 5 de setembro de 2024, o Senhor me dá essa grande oportunidade, o Senhor, me colocar, me levantar, me exaltar, me fortalecer, me engrandecer na palavra do Senhor. Mas eu sou um pequeno, me engrandece como um pregador da palavra do Senhor. E peço também nesse momento que o Senhor abençoe meu grande casamento com a minha esposa maravilhosa que eu amo demais, a Nenezinha. E agradeço o Senhor pelos meus 3 filhos, Salvador, Camila e Luciana. E agradeço também pelos meus 6 netos maravilhosos que o Senhor me deu. E agradeço pela minha saúde, pela saúde da minha esposa Nenezinha, pela saúde do cinegrafista amador Clodoaldo, pela vida do Eloí, pela a vida de Wellington e pela vida de toda a família da Dona Maria. E sou grato a Deus por o Senhor ter misericórdia do nosso Brasil, por o Senhor ter misericórdia de todos nós que estamos no globo terrestre. Porque quando o Senhor morreu na cruz, Senhor, o Senhor morreu na cruz para todos nós, para o branco, para o preto, para o amarelo, para o azul. O Senhor morreu na cruz do Calvário, Senhor. Para o americano, para o italiano, para o brasileiro, para o uruguaio, para o chileno, para o venezuelano, o Senhor morreu na cruz para todos nós. Então nós somos gratos ao Senhor por isso. Peço que o Senhor abençoe também meu grande casamento com a minha esposa maravilhosa, que eu amo a Nenezinha. Abençoa também a minha borracharia e abençoa todos os meus fregueses e todo aquele que está diante de mim. Peço também nesse momento, agradecendo, o Senhor continua dando graça na minha vida. Glória a Deus, aleluia.